Olá! Em muitas obras, ao trocar de um sistema de concreto armado por alvenaria estrutural, vai ser possível também economizar trocando de uma fundação profunda por uma rasa. Como assim? Bom, existe uma pergunta que você vai ouvir regularmente que é assim: a partir de qual SPT é bom fazer sapata? Temos que abaixo disso começa a fazer estaca, mas a partir disso começa a fazer sapata. Isso é uma ideia errada, porque não existe um SPT específico. Não é que a partir de 15 golpes compensa sapata ou a partir de 12. Não. Existe uma quantidade de golpes onde realmente deixar de fazer sapata para fazer estaca vai ser mais eficiente, mas isso varia por obra. Como base, sapata é o sistema mais eficiente de fundações quando o SPT é bom. Só que a gente tem que ver até qual SPT é mais econômico que estaca. Agora, a partir de quantos golpes? Isso varia dependendo de quão bem distribuída está a carga. Quanto mais concentrada está a carga, mais cedo vai compensar trocar por uma fundação profunda. Ok? E qualquer sistema estrutural onde eu uso a parede como estrutura ajuda muito. Por quê? Porque a carga já vem distribuída em um eixo. Eu vou demonstrar um exemplo prático aqui para a gente ver na prática a diferença que a gente tem quando a gente escolhe para uma fundação superficial em um prédio de concreto armado contra uma fundação superficial num prédio de alvenaria estrutural ou qualquer outro sistema de parede estrutural. E nessa comparação vou utilizar o quê? Opção número 1, uma carga pontual de 100 toneladas, o que é normal em um prédio de 6 a 10 pavimentos. E a opção número 2, uma carga de 20 toneladas por metro, que também é normal em um prédio de 6 a 10 pavimentos. Por quê? Porque para cada pilar eu vou ter vários metros de parede. Nessa comparação eu vou usar 5 metros para ter uma comparação. Okay? E daí eu vou criar 3 opções, de uns 3 opções de resistência. Opção número 1 é uma resistência de uns 16 a 25 golpes. Opção número 2 é uma resistência de tipo 8 a 12 golpes, 8 a 12 golpes de SPT. E opção número 3, 4 a 6 golpes. Eu estou quebrando isso aqui em 40, 20 e 10 toneladas por metro. Vamos comparar a diferença. Começando por uma sapata. Tá? Vou fazer um prédio com concreto armado de mais 100 toneladas. Bom, se eu tenho uma tensão admissiva de 40 toneladas, que na literatura brasileira, como a gente trouxe o termo de tonelada por pé quadrado para converter, vai dar quilograma força por centímetro quadrado, seria 4 kg força por centímetro quadrado. É uma unidade que não faz sentido, porque você pensa 100 toneladas e 4 kg força por centímetro quadrado. Que área que vai dar? Meio complicado. Agora, 100 por 40 é 2,5. Ok? Tá? Isso tecnicamente seria um quadrado de 1,58 por 1,58, só que como tem que considerar o peso da sapata, em vez de ser, sei lá, de 1,60 por 1,60, vai ficar 1,65 por 1,65. Porque minha sapata pesa umas 3,4 toneladas. É pouca coisa, mas ela tem um certo peso. Okay? Tá? Então eu vou gastar quanto aqui? Eu vou gastar 1,3, 1,4 metros cúbicos de concreto. Agora, e se eu tivesse uma tensão admissível de 20 toneladas por metro quadrado? Você vai pensar, eu estou gastando 1,3 metros cúbicos, se eu mudo para 20 toneladas, vai gastar o dobro. É próximo disso. Tá? É mais, na verdade. Por quê? Porque eu vou ter que aumentar a largura nos dois eixos, só que para a sapata continuar rígida, eu preciso aumentar a espessura. Então, com 40 toneladas por metro quadrado, eu tenho uma sapata que vai gastar 1,3, 1,4 metros cúbicos. Para 20 toneladas, é 3,9, 4 metros cúbicos, ou seja, o triplo de concreto. Okay? Só que aqui a gente tem uma fundação relativamente eficiente. Por quê? Bom, porque a espessura não está tão grande. Eu estava falando de uma sapata de 50 de espessura, agora como ela largou, eu tenho que aumentar a espessura, vai para 70. Só que quando eu mudo para 10 toneladas por metro quadrado, e aqui entra o problema, que eu estava com menos de 5, daí virou 10% do peso, quando eu mudo para 10 toneladas por metro quadrado, eu tenho que aumentar a minha sapata. Só que o que acontece quando eu aumento minha sapata? Eu aumento a espessura dela, porque eu tenho que aumentar a espessura para ela continuar rígida. Então o que acontece quando eu aumento a espessura? Aumenta o peso. Eu tenho que aumentar a sapata. Eu tenho que aumentar a espessura, daí aumenta o peso. Eu tenho que aumentar a sapata, daí aumenta a espessura, aumenta o peso. E vai gerando um efeito bola de neve, que eu tenho que aumentar a minha sapata, e daí vai aumentar a espessura, vai aumentar o peso, e daí de novo tem que aumentar a sapata por causa do peso adicional. Então, por mais que tecnicamente 100 toneladas por metro quadrado seria uma área de 3,16, temos um quadrado de 13,16 por 13,16, quem sabe 13,20 por 13,20, não é isso. Na prática eu preciso de um quadrado de 13,80 por 3,80.
Okay? Eu tive que aumentar 60 centímetros em cada sentido, porque minha sapata tem que ter 1,20 m de espessura, porque ela é muito larga, para garantir rigidez, ela tem que ser muito espessa. E daí o que vai acontecer? Que a sapata vai pesar 43 toneladas. Okay? Então vai acontecer o quê? Que vai ser feito um buraco gigante para fazer a sapata, vai chegar um caminhão lá, vai tirar todo o solo, ok? Vai chegar um caminhão de concreto. Vai ter que ter feito uma caixaria gigante, uma armadura gigante. Chegou o caminhão de concreto, vira o caminhão e encheu ela menos da metade. Vem o segundo caminhão e ainda não termina de encher essa sapata de tanto concreto que vai. Entendido esse problema? Pois é. Porque isso aqui gera um efeito bola de neve. A carga é muito concentrada, ela tem que espalhar uma região muito grande e, consequentemente, precisa de uma sapata muito grande para espalhar. Nesse caso, com certeza, compensaria trocar por uma estaca, porque mesmo que eu faça, dentro da questão, para um pilar de 100 toneladas, se eu fizer uma estaca de 60 até impenetrável, ela atende. Ela tem que descer até impenetrável, mas atende. E aí, mesmo que eu tenha que descer 20 metros de profundidade, tá? Eu tenho que fazer uma estaca de 20 metros, ainda assim seria menos que 6 metros cúbicos, seria a armadura mínima só nos primeiros metros do fuste, seria muito mais barato que essa monstruosidade de sapata. Ok? Ah, então, essa questão que aconteceu. Agora, vamos comparar para uma sapata corrida. Primeira coisa que vai acontecer, eu tenho uma alvenaria estrutural, ok, eu vou fazer uma sapata corrida. Né? A carga é corrida, a sapata é corrida. Se for pensar 40 toneladas por metro, 20 toneladas por metro, dividido por 40 toneladas por metro quadrado, no caso, daria 50. Por causa do peso, faria 55. Né? O peso da sapata vai uns 5 centímetros. Tá? Daí eu faço uma sapatinha lá, de 20 por 55, uma sapatinha pequena, ok? E daí eu faço uma mesa, né, como se fosse uma mesa, uma alma, né, no caso aqui, se eu tiver colocado mesa, é alma, ok? Ou seja, eu faço como se fosse uma região alta, né, só de mostrar aqui no Paint, né, mas eu vou fazer sapatinha aqui, ó, tá? Faço sapatinha aqui, e daí essa sapata aqui, ó, o que vai acontecer? Que eu vou ter que fazer em cima dela, como se fosse uma paredinha, ok? Na vertical, para chegar até o nível do térreo, ok? Não é nada complicado, só uma questão que eu vou ter que fazer adicional para chegar no térreo, né? Ao invés de ser um arranque, vai ser um arranque corrido. Inclusive no pilar também teria o arranque, não contei, mas é uma diferença pequena. Só que entra a questão, fiz a alma ali, ok? Quanto que vai dar de peso de uma sapatinha dessas? Vai ter 3 toneladas. Você fala, ok, 3,4 contra 3 é uma diferença bem pequena, quase não tem diferença. Pois é, agora vamos imaginar 20 toneladas por metro quadrado. Seria uma sapata de 1 metro de largura. Contra uma sapata que tinha o quê? Tinha 2 metros e pouco de largura, 2,35, essa aqui pode ter 1, só que ela tem 1 por 5, ok? Ela tem 1 por 5, vai ficar similar. Só que como ela só tem 1,5 metro, tecnicamente de balanço, né, por causa do peso dela, ela pode ter só 30 de espessura. Se ela tivesse 2,35 de largura, teria que ser mais espessa, mas se ela só tem 1,5 metro de largura, pode ser mais fina. E isso vai gerar o quê? Vai gerar uma alma até um pouquinho mais baixa, imaginando que seja 1 metro de profundidade, e o peso dela, 5,3 toneladas. Aqui a gente começa a ver a diferença. 9,7 contra 5,3, já é uma diferença de quase metade. Só que agora vamos imaginar uma sapata de tensão admissível de 10 toneladas por metro quadrado. Okay? Seria o quê? Seria uma sapata aqui, só 100 por, no caso aqui 20 por 10, né? 20 por 10 daria, 20 sobre 10 daria 2 metros, né, de largura. Na prática eu vou ter que fazer ela bem mais larga, porque agora o peso da sapata começa a ser problemático, porque ela é um solo frágil já. Eu tenho que fazer uma sapata uns 2,45 de largura, tem que fazer bem mais largo mesmo. Por quê? Porque tem o peso todo dela, tá? E daí eu teria que fazer uns 50 de espessura e depois fazer uma alma T, né, como se fosse um T bem largo, ok? Tá? Mas ainda assim, o peso da sapata vai ser o quê? Umas 21 toneladas? Metade da sapata corrida. Eu encho com um caminhão de concreto 5 metros de sapata. Tá? Antes eu não enchia nem metade. Ok? Essa que é a diferença. Então a sapata corrida, como o balanço dela é sempre menor, porque no outro sentido tem parede corrida, a carga já está distribuída, a carga não precisa se distribuir para os dois eixos, não. Ela já vem distribuída no eixo da parede e só precisa se distribuir no outro. Então acaba sendo uma sapata muito mais econômica. E a armadura? Bom, em uma sapata pontual eu tenho um balanço bem maior. 2, 3 vezes maior. Então, já é uma armadura 2, 3 vezes maior. Quem sabe um pouco menos por causa da espessura, mas ainda assim uma armadura bem maior. Além disso, em uma sapata pontual, eu tenho flexão nos dois eixos, eu tenho que armar os dois eixos. Enquanto que uma sapata corrida, eu só armo perpendicular à parede. Paralelo à parede é só uma armadura de distribuição, que é a armadura mínima.
Ou seja, a economia de armadura é maior que a economia de concreto, porque eu economizo, gasto metade da armadura ou menos. Ok? Quanto que economiza? Bom, vamos imaginar que eu vou gastar o concreto da fundação, mas eu tenho mais aço, eu tenho mais forno e tudo mais. Vamos imaginar uns R$1.000 por metro cúbico, tudo junto. Ok? E vamos imaginar que vai ter tipo umas 25 fundações, ou seja, um prédio com 25 pilares ou 125 metros de parede. Normal para um prédio, de uns 200 metros quadrados. Isso aqui vai dar o quê? Bom, vai ser basicamente, na opção 1, né, na diferença aqui de 3, digamos, da sapata corrida com um SPT alto contra a sapata no SPT alto, no SPT de 20 golpes mais ou menos, R$4.000. É quase nada. Porque eu vou pensar um prédio desses, 8 andares, 200 metros quadrados, eu tenho 1.600 metros quadrados. Uma diferença de 2,50 é pouca coisa. Agora, quando eu mudo de o SPT ali que dá umas 20 toneladas por metro quadrado, ou seja, um SPT em torno de 10, R$44.000 de diferença. Ok? Então, se eu for pensar, ok, R$44.000 em um prédio de 1.600 metros quadrados, é uns R$27, R$28 por metro quadrado. Já começa a ser uma questão interessante, ok? É o que? 2% do valor da obra, 1% do valor da obra, depende do caso, depende da qualidade da obra e tudo mais, mas assim, tipo 1 a 2%, é alguma coisa. Não é, meu Deus do céu, que economia, mas é alguma coisa. Agora, opção 3, eu tinha 40 contra 20 metros cúbicos, 20 toneladas, né? 17 contra 8 metros cúbicos de concreto por fundação, é uma economia de R$225.000. R$225.000. Em uma obra de 1.600 metros quadrados, eu estou falando quase R$150 por metro quadrado, R$140 por metro quadrado aproximadamente. É uma economia gigante. R$140 por metro quadrado só na fundação. Quem faz isso uma vez, vai falar, a alvenaria estrutural é muito mais econômica. É sempre? Não, mas nesse caso é uma questão que pode ser muito mais econômica. Claro, se eu usar uma sapata integral, ou se eu ver uma fundação que tem mais de 3x3 de concreto armado e trocar por uma estaca, provavelmente não teria tanta diferença. Né? A diferença de R$225 está acontecendo pela teimosia de usar a sapata em um SPT baixo. Okay? Quem sabe se eu usasse estaca, a economia seria, digamos, a diferença seria só R$100.000 mais caro o concreto armado. Mas R$100.000 mais caro ainda é uma diferença relativamente considerável. Okay? Mesmo que não seja 10% do valor da obra, ainda é uns 5%, então ainda é uma questão crítica. Meu prédio, mesmo que eu tenha um SPT baixo, se eu fizer alvenaria estrutural, dá para fazer uma sapata corrida, mas é mais difícil fazer se for concreto armado. Por quê? Porque a carga é pontual e não distribuída num eixo. Pergunta, tem como otimizar mais? Sim, tranquilamente dá para economizar mais na alvenaria estrutural. Por quê? Bom, primeira coisa, a comparação eu estou imaginando sapata corrida com a alma de concreto, o que não é necessário. Se fosse um pilar, sim, porque pensa, eu tenho 100 toneladas em uma região muito pequena. Eu vou ter que fazer essa região de concreto para ter uma resistência adequada, e ainda assim eu vou ter que fazer um pilar relativamente bruto de concreto. Né? Eu vou fazer um pilar de 14, 26 nesse caso. Tá? Como base, uma carga de 100 toneladas, eu faria um arranque de uns 30 por 40, 30 por 50 de concreto. Okay? Vai depender de cada caso, mas eu vou alargar o pilar para ficar pelo menos essa seção. Agora, o meu alicerce, vamos pensar que eu tenho, ok, por mais que ele tenha 15 ou quem sabe 20 de largura, ele tem 500 de comprimento. Okay? Ele é 10 vezes mais longo que um pilar, se for pensar a comparação. Consequentemente, ele sendo 10 vezes mais longo que um pilar, a tensão média é 10 vezes menor. Então, enquanto ele estava precisando usar um concreto de 20, 25 MPa, aqui pode ser um bloco de 2, 2,5, 3 MPa. Okay? Eu posso ter um material de resistência de 2, 2,5, 3 MPa. Onde que eu consigo um material de 3 MPa de resistência? Eu posso usar um bloco de concreto tranquilamente. Eu posso usar tijolos maciços de embasamento tranquilamente. Okay? E economizar mais ainda, porque eu não vou gastar concreto ali, eu não vou gastar forma, eu não vou gastar todas essas coisas. Eu vou gastar o quê? Eu só vou gastar alvenaria. Okay? Só a levantar a alvenaria desde a sapata corrida. Pode ser uma alvenaria de tijolos maciços, pode ser blocos de concreto, aqui tem várias opções. A questão é, eu posso usar a alvenaria ali tranquilamente. Okay? Além disso, em um prédio de concreto armado, ok, eu tenho um pilar, tem outro pilar, entre esses pilares eu vou ter que ter uma viga baldrame. Mas se a fundação já é corrida e eu já tenho um embasamento vindo
da fundação, eu não preciso fazer uma viga baldrame. Eu posso fazer uma canaleta, colocar 2 ferrinhos ali, tá? Isso pode dimensionar, claro, né? Mas vai ser dimensionado só para distribuir cargas pontuais e, quem sabe, uma fundação de viso. Entendido? Mas é muito mais barato do que uma baldrame normal. Aí é pouca coisa de diferença, ok? É R$100 por metro uma baldrame. Tá? Nessa brincadeira aqui, se eu tenho, sei lá, 125 metros de parede, é R$12.500 de diferença. R$12.500 não é pouca coisa. Okay? Por mais que, ok, vou gastar metade disso ainda fazendo uma canaleta armada, ok? Ainda assim, é R$6.000 de economia. É um valor considerável, ok? Então, aqui tem um exemplo claro como pode fazer isso, né? Uma sapata corrida, tudo mais, alvenaria de embasamento e um bloco, canaleta aqui tranquilamente armado ali, com uma dobra e tudo mais, mas um bloco simples ali. Como otimizar então? Basicamente a questão é, se eu tenho uma obra de concreto armado, eu vou precisar um SPT aí de uns 5 golpes por andar para ter certeza absoluta que sapata é o ideal. Se eu tenho uns 2 ou 3 golpes, vai ser o mínimo ali para ser eficiente. Então eu tenho um prédio de 8 andares. Eu vou esperar ter pelo menos uns 16 golpes. Se eu tiver menos do que isso, já não vai ser muito eficiente. Ok? E se eu tiver isso, já quem sabe compensa estudar, porque talvez trocar para uma fundação profunda seja mais eficiente. Só que quando eu falo sistema de parede estrutural, daí vale qualquer sistema de parede estrutural aqui, ó, com uma carga mais distribuída, se eu tiver uns 2 ou 3 golpes, o que, no caso de concreto armado, já começaria a pensar, quem sabe, trocar por estaca, é o ideal, porque eu vou ter uma sapata bem econômica ainda. Quando eu tenho, tipo, 1 golpe por andar, aí eu vou começar a pensar, será que não poderia trocar por uma fundação profunda? Entendido? Então, como a carga é mais distribuída, eu posso ter um SPT, eu posso ter uma fundação superficial, onde, se fosse concreto armado, não poderia. Por quê? Porque se eu tenho, no caso aqui, um SPT, uma resistência admissível aí de 10 toneladas por metro quadrado, seria uma fundação monstruosa. 43 toneladas-força, 17 metros cúbicos de concreto ali para encher. Chega o primeiro caminhão, joga o concreto, chega o segundo caminhão ali, que custa mais R$4.000 a carga, enche de concreto, daí chega o terceiro caminhão e ainda termina. Okay? Vai ser um custo absurdo. Mais todo o aço que vai gastar. Né? Mais todo o controle por ter um volume de concreto tão pesado. Okay? Então é um custo absurdo. Menos da metade disso já começa a ser mais interessante. Quem sabe que isso é mais eficiente ainda. Ok? Essa que é a questão que a gente tem, beleza? A gente tem muita vantagem no caso da parede distribuída, ok? Então, marketing. Dentro do meu curso de alvenaria estrutural, eu demonstro como dimensionar e otimizar a fundação alvenaria estrutural, inclusive demonstrando como fazer alicerces, inclusive esse detalhe aqui é dentro do curso, ok? Que você recebe também todos os meus detalhes padrão quando você acessa o curso, ok? Todos os detalhes de alvenaria estrutural, claro, né? E logo eu vou lançar o módulo de paredes em CF e o módulo de parede sanduíche. Se você comprar o curso antes, você vai ganhar ele junto. Caso contrário, eu vou lançar um novo módulo, vai aumentar o preço e daí você pode comprar, caso queira, essa questão de paredes ICF, parede sanduíche, que funciona similar à alvenaria estrutural, só muda o material, né? Mas o princípio de modelagem é similar. Tá? E no meu livro de alvenaria amarrada, que é o sistema estrutural mais utilizado e menos conhecido do Brasil, que é aquele sistema estrutural onde você levanta a parede, faz cinta, e faz viga, e faz pilar, como a alvenaria de forma, e vai ser publicado no final do mês, tá? Eu também demonstro isso. Okay? Isso serve, inclusive, para evitar patologias. Eu não cheguei a abordar, mas a fundação corrida serve para evitar patologias, porque ela dificulta recálculo diferencial. Okay? Então, por enquanto seria isso. Okay? Lembra que se você tem um SPT que não é muito bom, muitas vezes você precisa fazer fundação profunda, fazer estaca, seja estaca escavada, ou se tiver água, estaca hélice, estaca cravada, alguma coisa do tipo, mas, ao invés de fazer fundação profunda, uma possibilidade muito interessante é trocar por um sistema de parede estrutural. Beleza? Então, essa é a questão, essa é a principal questão, uma das principais vantagens, e isso é um dos motivos que a gente pode economizar aí 10% do valor da obra com um sistema de parede estrutural, mas que isso é difícil, a não ser que tenha um engenheiro muito ruim projetando, e esse é o motivo que, ao escolher um engenheiro adequado, você consegue muitas vezes também economizar muito na estrutura, ok? Mas por enquanto seria isso. Lembrar, clica no link aí embaixo, vai ter
o meu site, que vai ter o curso de alvenaria estrutural, e se você clicar nesse link depois de 30 de agosto de 2022, vai ter também o link para o meu livro de alvenaria amarrada, que vai estar à venda a partir do dia 30 de 8, ok? Mas por enquanto seria isso então, e até a próxima.